Oi pessoal, hoje eu trouxe mais um vídeo de passo a passo para vocês. Hoje é um vídeo bem legal, que tá super em alta aí, os painéis Flickr, tá? Nada mais é do que um painel de lantejoula que o pessoal usa muito em evento dessas grifes caras e estão usando agora para painéis de festa também, boates, enfim. Então eu contratei uma arquiteta e ela me sugeriu essa ideia. E no momento que ela me sugeriu e me mostrou fotos, eu me apaixonei e me conquistou assim de uma maneira que não saía mais da minha cabeça. Então eu tava precisando de um painel aqui para tirar fotos que chamasse atenção aqui no meu salão, que todo mundo que visse aquela foto soubesse que foi tirado aqui, tá? Então a gente escolheu um espaço, depois eu vou mostrar para vocês. E a gente resolveu fazer esse painel. Eu resolvi então fazer o passo a passo para vocês mostrar, porque eu achei poucos vídeos nacionais de como fazer que tivessem uma qualidade legal, que tivesse um acabamento legal. Então a gente olhou algumas placas no AliExpress, que era onde teria disponível apenas, não encontrei na internet aqui em nenhum site no Brasil. E as placas eram muito caras. E como o meu painel é um espaço muito grande, não teria, e eu queria gastar pouco, não teria como comprar. Então eu acabei indo atrás e acabei fazendo meu próprio passo a passo, tá? Então, o que a gente vai precisar para fazer esse painel Flickr, tá? Ou painel de lantejoulas. Eu encontrei aqui no Brasil essa loja, a Lantecor, tá? Ela é uma loja de lantejoulas, desse tipo de aviamentos e ela vende todos os tipos vários tamanhos e várias cores. Então eu achei essa loja no site no Google e um saquinho de 500 gramas custou em torno de R$ 45, tá? E eu peguei uma lantejoula de 2,9 milímetros, tá? Quanto mais pequenininha, mais delicado ficaria, só que mais trabalho vai dar também. Então, se o teu painel não é muito grande, você pode pegar uma lantejoula menor. Mas como o meu painel é grande, eu resolvi pegar uma lantejoula maior para me dar menos trabalho, tá? Então, essa lantejoula, ela tem um furinho. Deixa eu ver se eu consigo focar. Ela tem um furinho na parte superior, que é onde a gente vai cravar o alfinete, tá? Então eu calculei mais ou menos, eu não tenho noção exata de quantas lantejoulas vai por metro quadrado, enfim, mas depende do tamanho que tu vai pegar. Mas eu peguei uma quantidade boa assim que não tem problema se sobrar. O que mais a gente vai precisar? Alfinetes que sejam da mesma cor da lantejoula, de preferência. Não é uma coisa que vai chamar muita atenção, mas vai dar um acabamento melhor pro teu trabalho. Então, assim, como a minha lantejoula é dourada, eu escolhi fazer o painel dourado, eu acabei comprando alfinetes dourados também. Ele tem que ser um pouquinho mais comprido do que aqueles alfinetinhos pequenininhos, porque o meu isopor que eu escolhi, ele tem 3 centímetros. Então, a gente precisaria de um alfinete um pouquinho mais comprido para sobrar um espaço para a lantejoula conseguir ter o balanço, o movimento, que não fique exatamente preso. Então, esse alfinete eu achei no Mercado Livre, tá? Eu pesquisei por alfinete dourado, então eu achei esse aqui de 4 milímetros, né? De 40 milímetros, desculpa. E acabou sendo bem o ideal, assim, pra mim, porque eu preciso que a cabeça do alfinete seja maior do que o buraquinho da lantejoula, pra lantejoula não cair na hora que ela estiver balançando, tá? Ó, então,
E esse aqui foi o ideal. Geralmente os alfinetes têm uma cabecinha muito pequenininha, então acabaria caindo. Então esse aqui foi o ideal pra mim e fora que é da mesma cor, então fica um acabamento bem legal. Porém, eu achei só um vendedor no Mercado Livre que vendia esse tipo de alfinete. Na verdade, é um alfinete para biju, tá? Não é um alfinete porque ele não tem ponta, mas o único vendedor que eu achei no Mercado Livre me mandou esses, mas eles me mandaram, tipo, bem tortos, assim. Eu comprei sacos de 500 gramas, mais ou menos, e eles vêm bem tortos, assim, e eu preciso de um alfinete reto. Então eu tô tendo que ter o trabalho de endireitar alfinete por alfinete. Olha, esse aqui, ó, veio super tortinho, e aí eu tô tendo que endireitar um por um. Mas não posso reclamar porque foi o único que eu encontrei e ele serve perfeitamente pra mim. Única coisa é esse problema que ele é tortinho. Eu tentei falar com o vendedor, ele não me retornou. Então, se você achar um alfinete retinho, vai te facilitar o trabalho, não vai precisar desentortar um por um. O que mais a gente vai precisar? De um estilete para fazer os acabamentos, uma régua de alumínio de preferência, que ela vai ter mais resistência, e a gente vai precisar de EVA, folhas de EVA. Então aqui no meu caso eu resolvi fazer com EVA branco, porque na verdade a gente chegou à conclusão que o acabamento só em isopor ficaria meio brega, assim, não ficaria uma coisa bonita, bem feita. Então a gente resolveu fazer a cobertura, fazer o encapamento desse isopor com EVA. A gente tinha duas opções, ou a gente fazia preto ou a gente fazia branco, porque a gente até pensou em fazer com papel dourado no fundo, mas aí não era a mesma cor, ia destoar muito, então eu preferi fazer com o fundo branco, tá? Só que é um pouco mais trabalhoso, tem que recapar o isopor e o fundo fica branco, então ele fica um pouco mais clean, não fica um fundo. Eu achei que o fundo preto combina mais com uma coisa balada, então se tu vai usar numa festa à noite ou para uma balada, enfim, eu acredito que o preto ficaria bem legal, porque dá aquela destacada nas lantejoulas. Mas como aqui eu vou usar no meu salão e é uma coisa mais clean, então eu preferi trazer o EVA branco, tá? Se você tiver outra ideia de material para recapar o isopor, tranquilo. Aqui o EVA foi o que eu achei mais em conta também, porque eu não queria gastar muito. A que eu utilizei então de isopor foi essa, de 3 milímetros. Se você encontrar um alfinete menor, mais curto, você pode pegar um isopor mais curto também. Vai sair provavelmente mais barato. E você pode também pegar placas menores se você tem um painel menor. Utilizei aquele EVA branco comumzinho que você compra em papelaria. Aqui na minha cidade só tinha essas folhas pequenas, então eu acabei utilizando essas mesmo. Acabei fazendo todo o recorte das laterais, tirando essas rebarbas que sobraram. A cola que eu colei o EVA é essa cola da Acrylex, cola específica para isopor e EVA. E então eu acabei utilizando em torno de 3 folhas por isopor, tá? Mais ou menos, que eu tive que recortar, né? Então, uma placa de isopor foram mais ou menos 3 folhas, tá? Então eu acabei colocando uma aqui e uma para fazer esse pedacinho aqui. Acabei perdendo quase metade da folha, mas paciência, era o que precisava, então eu tive que usar. Então depois de pronta, a placa recortada, ela fica assim, tá? Ó, colado o EVA no isopor.
E eu também fiz marcações atrás de cada isopor para saber que número era a placa e que lado que era que eu iria utilizar para poder encaixar bem certinho as placas do painel depois, tá? Então assim ficou o acabamento do EVA, ó, eu cortei com um estiletezinho, deixei um meio centímetro para as placas poderem se encaixar, porque os isopores não são bem retos, tá? Então depois quando as placas se encostarem, o acabamento vai ficar bem legal. Então foram feitas essas marcações, eu comprei papel milimetrado, coloquei em cima, fiz as medições bem certinho e depois eu transferi para um EVA que foi utilizado como gabarito, tá? Para as marcações. Então, cada pinguinho desse vai uma lantejola. O ideal é que elas se encostem bem como eu coloquei aqui. Que elas fiquem bem encostadinhas, mas que elas não se sobreponham, para elas poderem ter o movimento, o balanço depois, tá? Então assim que vai ficar uma a uma, ó. E aí depois embaixo aqui também tem mais um pontinho. E assim foi colocado. O acabamento desse trabalho a perfeição do acabamento é linhas retas, extremamente retas. Quanto mais reto você conseguir deixar, mais alinhado e mais padrão fica o material, tá? Então eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como eu fiz. Então depois que eu desentortei todos os alfinetes, eu vou fazer o passo a passo para vocês, tá? Fiz todas as marcações com o meu gabarito e agora eu vou colocar uma por uma, tá? Coloca no buraquinho e crava, tem que ser uma estrutura firme, ele não vai até o fundo, ó. Ele fica um pedacinho fora para você poder, para a lantejola poder fazer isso aqui, ó, para ela poder ter o balanço, mas não cair fora, tá? Um por um. É um processo bem trabalhoso, mas com um pouquinho de calma e paciência. Então, você vai colocar um por um até acabar todo o painel. Pra mim vai demorar um pouquinho, porque o meu painel é bem grande, mas vai ficar maravilhoso. Todas elas têm que ficar bem alinhadinhas e o alfinete, ele não chega até o final. Ele sempre fica um pedacinho para fora. Esse aqui é o resultado do painel depois de todas as lantejoulas colocadas. Olha só que lindo. Ali elas estão um pouquinho, aqui elas estão bem encostadas, elas ficam bem alinhadinhas para mostrar para vocês. E lá elas estão pra frente, tá? Então quando bater o vento, ou se você até quiser colocar, seria bem legal colocar algum ventilador, alguma coisa que ficasse mexendo elas. Aqui, como vai ser na entrada do meu salão, tem uma porta de que vai entrar o ar, então não vai precisar. Aplicação das placas para vocês, tá? Essas aqui a gente já aplicou, olha que maravilhoso que ficou. Lindo. Então a gente aplicou, eu resolvi aplicar as placas de isopor com dupla face, tá? Para eu ter uma mobilidade maior caso eu precise tirar, colocar de novo, ficou torto, recoloca, então eu acabei botando com dupla face, tá?
As placas então foram colocadas conforme, encaixadas conforme a numeração, como eu expliquei para vocês. E já volto para mostrar o resultado do meu painel pronto, tá? Mas olha só que maravilhoso. Já fica, olha a perfeição. E aí quando faz o vento, as lantejoulas chacoalham, balançam. A minha ideia aqui é colocar um ventilador para elas ficarem balançando também. E aqui eu coloquei um espelho para as clientes poderem tirar as suas fotos e postarem, ficarem lindas. Evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence